Vamos dar o play nessa revisão rápida e super essencial de matemática discreta. Para quem está na graduação e lida todo santo dia com estruturas computacionais, linguagens de programação ou até bancos de dados, esse é o momento perfeito para a gente consolidar aqueles conceitos fundamentais. O nosso grande objetivo aqui é traçar um caminho bem claro. É literalmente pegar aquele caos inicial, sabe? Aquela montanha de dados brutos e totalmente não estruturados e mostrar como as regras matemáticas transformam tudo isso numa ordem rígida, super confiável e, convenhamos, belamente estruturada. E o grande segredo por trás de toda essa organização lógica está justamente no estudo das relações e das suas propriedades. Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa agenda de hoje está dividida em 4 pilares bem diretos. Primeiro, a definição de relações. Depois, a gente passa para as propriedades reflexiva e simétrica. Em seguida, as propriedades antissimétrica e transitiva. E, para fechar, as famosas relações de equivalência. Então, começando pela nossa seção número 1, definição de relações. É aqui que a gente faz aquela transição fundamental do caos para a ordem estruturada. Antes da gente aplicar qualquer regra matemática mais pesada, é super importante lembrar de uma coisa. Conjuntos, na sua forma mais básica, são apenas coleções totalmente dispersas de itens. São elementos soltos. É como se fossem dados crus flutuando por aí sem nenhuma conexão formal. Para a gente conseguir criar uma ponte entre esses elementos, nós usamos a relação binária. Se a gente olhar a definição formal bem aqui, uma relação binária é basicamente um subconjunto R do produto cartesiano A vezes B. Quando a gente gera esse produto cartesiano, o que acontece? A gente cria absolutamente todas as combinações possíveis de pares ordenados. A partir daí, a relação binária entra em cena como uma espécie de filtro inteligente, sabe? Ela vai lá, seleciona e guarda só aqueles pares específicos que atendem a um certo critério lógico. E isso ilustra brilhantemente como toda essa teoria funciona na prática. Esse mapeamento visual, direto usando as flechas, quebra a abstração na hora. Em vez de ficar só olhando para letras e símbolos super densos, agora a gente consegue enxergar as conexões de um jeito bem tangível. As flechas saem lá do conjunto de partida A e aterrissam no conjunto de chegada B. Cada uma dessas flechas é, na verdade, a materialização de um par ordenado válido. Elas associam perfeitamente o dado de origem com o seu correspondente. Ou seja, adeus caos. A comunicação estruturada entre os elementos está oficialmente estabelecida. Passando para a nossa seção 2, propriedades reflexiva e simétrica, estabelecendo as primeiras regras. Agora, as propriedades entram em campo como filtros bem mais sofisticados para modelar a nossa informação. Olhando aqui para a esquerda, a gente tem a propriedade reflexiva. A ideia visual dela é basicamente a de um ciclo fechado. É um loop que volta para a própria base. O que isso quer dizer? Que para absolutamente todo elemento do conjunto, a relação precisa obrigatoriamente associar esse elemento a ele mesmo. Simples assim. Já do lado direito, a gente vê a propriedade simétrica, que é ancorada naquela ideia clássica de uma via de mão dupla perfeita. Pela lógica dela, sempre que existir uma estrada conectando um elemento inicial a um elemento secundário, tem que existir sem falta um caminho de volta espelhado. Isso garante a reciprocidade total da conexão. Bateu, voltou. E chegamos na seção 3, antissimétrica e transitiva, restrições e conexões lógicas. É aqui que a gente começa a impor umas regras um pouquinho mais rígidas no nosso sistema. Vamos quebrar essas fórmulas passo a passo. Primeiro, a regra antissimétrica. Ela traça uma fronteira muito clara. Ela diz o seguinte: se existe um relacionamento de ida e volta entre duas variáveis, a única forma matemática disso ser verdade é se essas duas variáveis forem, na realidade, exatamente o mesmo elemento. Na prática, isso proíbe totalmente que elementos distintos tenham um relacionamento mútuo de vai e vem. Já a regra transitiva, que está logo aí embaixo, funciona como um verdadeiro motor de dedução. Ela estabelece que se a gente tem uma conexão do ponto X para o ponto Y e uma do ponto Y para o ponto Z, o próprio sistema já entende e exige que exista uma ponte direta ligando X lá no Z. É literalmente uma reação em cadeia criando conectividade ininterrupta. Por fim, a equivalência. Seção 4. Relações de equivalência. A harmonia matemática perfeita. Para validar uma relação de equivalência, a gente usa uma lista de checagem, um verdadeiro checklist incrivelmente rigoroso. Como a gente pode ver nesses 3 degraus progressivos, não tem meio termo, não dá para ser aproximado. Passo 1, verifica a reflexividade. Passo 2, testa a simetria.
Passo 3. Exige a transitividade. É uma triagem implacável mesmo. Para que a gente possa declarar que existe harmonia e comprovar equivalência, o nosso conjunto de dados precisa satisfazer esses 3 passos de forma impecável. Tropeçou em um degrau que seja, o modelo de equivalência cai por terra na mesma hora. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é observar como essa simplicidade toda funciona na prática. O exemplo mais puro, direto e clássico que a gente tem na matemática é, sem sombra de dúvida, a igualdade. E adivinha? Ela gabarita perfeitamente nosso checklist rigoroso de 3 etapas. Todo elemento é rigorosamente igual a si mesmo. Ponto para a reflexividade. Se um valor equivale ao outro, o inverso também é uma verdade absoluta. Ponto para a simetria. E claro, se a gente tem uma igualdade encadeada por 3 variáveis, a dedução final é claríssima. Ponto para a transitividade. A igualdade é, literalmente, a excelência desse conceito todo. E toda essa reflexão nos traz para a grande questão final. Tudo isso que a gente acabou de explorar não fica preso só naqueles quadros brancos da universidade ou nas páginas dos livros didáticos. A gente tem que se perguntar, como é que essas propriedades matemáticas fundamentais, que parecem tão abstratas num primeiro momento, formam a arquitetura invisível dos bancos de dados relacionais modernos do mundo real? Pois é essa ordem matemática pura que dá aos sistemas a capacidade de processar, de resgatar e de relacionar trilhões de dados sem a menor falha lógica. Entender isso é entender o próprio mecanismo que sustenta a era digital, o que fecha muito bem a nossa explicação de hoje e deixa a porta escancarada para análises computacionais ainda mais profundas que a gente com certeza vai encontrar pela frente.